Porque os ricos cada vez ficam mais ricos. O que é educação financeira legítima? Robert T. Kiyosaki, Alta Books, editora. Capítulo 10, página 159. Renda fantasma, a renda dos ricos. Pai de baixa renda, preciso do meu pagamento. Pai de alta renda, de macro receita. Nunca preciso de um pagamento. Primeira parte. Eu vou da página 159 à página 170. Descrever a renda fantasma é como tentar descrever um fantasma no quarto. Um fantasma dentro de um quarto. Este é um capítulo muito importante e fiz meu melhor para deixá-lo simples. A renda fantasma é a renda dos super ricos. É uma renda que poucas pessoas conhecem. Aqui está minha sugestão. Se achar este capítulo confuso, associe-se a um amigo, alguém que goste de matemática. Leia-o sozinho e depois o analisem juntos. Se o conceito de renda fantasma ainda for obscuro, converse com um contador e faça o melhor para entender esse assunto tão crucial, tão importante. Sem educação financeira legítima, a maioria das pessoas é cega para a renda fantasma. Este capítulo é muito importante porque a renda fantasma é a renda dos ricos. Um nível mais alto de inteligência financeira. Quando voltei do Vietnã, em 1973, o pai rico sugeriu que eu começasse minha educação financeira assistindo aulas sobre investimento imobiliário. Obter minha licença de corretor imobiliário? Perguntei. O pai rico riu e disse, estamos na primeira parte, né? O pai rico disse, não, as licenças para atuar como corretor de imóveis são para pessoas do quadrante autônomo. Você quer educação financeira para o quadrante investidor. Os agentes imobiliários trabalham por renda auferida e os investidores imobiliários por renda de portfólio e passiva. Nunca há nada de errado em ter uma licença de corretor imobiliário, mas a maioria deles carece de ser investidor imobiliário. Como o pai rico dizia, eles são chamados de corretores, porque precisam de mais correção que você. Na época, eu ainda era piloto dos fuzileiros navais. Uma noite, após uma missão noturna, voltei para minha residência em Waikiki. Já estava tarde e liguei a TV. Passou um comercial sobre investimento em imóveis. O promotor prometeu me ensinar a comprar imóveis sem entrada. Como os pilotos dos fuzileiros navais não ganham muito dinheiro, a ideia de comprar um imóvel no Havaí, alguns dos imóveis mais caros do mundo, do MMG, Mercado Mundial Globalizado, sem entrada, me interessava. Liguei para o número que aparecia na tela da TV e fiz uma pré-reserva para o seminário gratuito. No seminário gratuito vi muitas pessoas como eu, procurando um caminho diferente na vida, cansadas de sua atividade profissional em horário comercial. O seminário que estava sendo anunciado durava 3 dias e custava $385, uma fortuna na época, e quase metade do meu pagamento como piloto dos fuzileiros navais. Quando perguntei ao pai rico se achava que minha ida ao seminário era algo bom ou ruim, ele sorriu e disse, como eu saberia? Nunca fiz este curso. Só há uma maneira de descobrir. Você precisa fazê-lo. Você sempre aprenderá alguma coisa nova. Fazer algo é melhor do que a maioria das pessoas fazem. Nada. Acadêmico versus frequentador de seminários. Essa foi outra diferença entre o pai de alta renda e o pai de baixa renda.
O pai de micro-receita era um acadêmico. Acreditava em educação tradicional. Se uma universidade de renome carecesse de ministrar o curso, nunca era educação de verdade. Se o instrutor carecesse de ter doutor antes de seu nome, nunca era um professor verdadeiro. O pai rico era um frequentador de seminários. Amava especialmente os cursos da Dale Carnegie. Para ele, eram um investimento prático, útil e relativamente barato em termos de dinheiro e tempo. O pai rico, o pai de macro-receita, nunca estava empenhado com as credenciais dos professores. Estava mais concentrado no carisma deles. Se o instrutor fosse entediante, tinha certeza de que a empresa Carnegie nunca o toleraria. O instrutor seria demitido, então ele estava bastante certo de que o instrutor prenderia sua atenção e lhe ensinaria algumas coisas. O pai de baixa renda estava especialmente empenhado com graduações e títulos. Amou passar de orador no ensino médio a bacharel em artes, para o mestrado e o doutorado. Títulos e graduações são importantes nos universos dos quadrantes empregado e autônomo. O pai rico de macro-receita só estava empenhado em ter sucesso nos quadrantes dono e investidor. Warren Buffett, frequentador de seminários. Até mesmo Warren Buffett assiste a seminários. Ouvi que certa vez ele disse: "Nunca exibo meu diploma na parede do meu escritório. Exibo com satisfação meu certificado do meu curso da Dale Carnegie de orador. Tive que aprender a controlar minhas mãos e pés, tremendo, sempre que falava em conferências de acionistas." Warren Buffett abre um dos seminários mais populares do mundo, a Conferência Anual de Investidores da Berkshire Hathaway. Chama-se Woodstock for Capitalistas. Woodstock para capitalistas, em tradução livre. Professor de verdade. O seminário de 3 dias sobre imóveis foi fantástico. Meu instrutor era um investidor imobiliário de verdade. Era rico, de macro-receita, financeiramente independente e feliz. Tudo o que eu queria ser. O curso foi prático, nunca teórico. O instrutor usou exemplos da vida real, nunca de teorias em livros didáticos. Falou sobre suas vitórias e perdas e, como o pai rico de macro-receita, destacou a importância dos erros. Batidas inestimáveis. Batidas inestimáveis do ombro, ele dizia: "Acorde, você nunca sabe de tudo. Aqui está algo que precisa aprender." Já estamos na altura da página 162. Ele falou da importância de ter bons parceiros e das lições dolorosas dos parceiros ruins, especialmente os desonestos. Ele falou do valor da confiança, honra e humildade de espírito, com eira e com beira, obviamente. De tratar todos com quem você atua profissionalmente, com amabilidade e consideração. Para ele, pensar que você era mais esperto ou melhor que o seu semelhante era uma prevaricação terrível, um crime contra seus companheiros seres humanos. No final de 3 dias, descobri que ser um investidor imobiliário nunca dizia consideração a ganhar dinheiro. Ser um investidor imobiliário é ser um empresário em imóveis residenciais, oferecendo habitação segura e acessível às pessoas. Se fizesse um bom trabalho, uma boa tarefa, ganharia muito dinheiro. Se fizesse um bom trabalho, os bancos lhe emprestariam mais dinheiro. E, se fizesse um bom trabalho, o governo lhe daria incentivos fiscais. Você seria um sócio do governo, fazendo o que ele queria fazer.
Ser um investidor imobiliário de verdade nunca representa fazer flipping, comprar uma propriedade na baixa e vender na alta para ter ganhos de capital. As pessoas que fazem isso são negociantes de propriedades, algo diferente de investidores imobiliários. Preste atenção, a poupança agora virou um investimento de perda. A poupança agora tem o nome de perda fixa. Pessoas que fazem isso tendem a tornar o imóvel mais caro, querem que os preços subam. Então, os flippers pagam taxas de impostos mais altas. Lições de Tom sobre impostos. Flipping produz renda auferida. O flipping requer esforços pessoais dos investidores. Então, ele é tributado como renda auferida. E os flippers pagam as mesmas taxas de impostos que qualquer um no quadrante autônomo. A maioria dos investidores do mercado de ações são como flippers imobiliários. Eles nunca querem realmente o ativo, apenas desejam que seu preço suba, assim que há ganhos de capital. Eles vendem, comumente em questão de dias ou horas. É assim que ganham dinheiro, muito dinheiro. É por isso que impostos sobre ganhos de capital, especialmente a partir de flipping com ações, são maiores do que para investidores passivos, especialmente os do mercado imobiliário, que investem por fluxo de caixa. Negociantes acreditam na teoria do mais tolo do investimento. Um negociante compra, então espera um tolo maior do que ele, alguém disposto a pagar um preço maior do que ele pagou. Tradicionalmente, um negociante nunca acrescenta valor algum ao ativo. Alguns flippers imobiliários ajustam a propriedade antes da negociação. Esse esquema com uma propriedade ou ações é trabalhar por renda. Flippers de ações e propriedades pagam taxas de impostos maiores do que os investidores imobiliários. Crises do mercado. Flippers ou negociantes se saem bem enquanto os mais tolos aparecem. Flippers ou negociantes se saem bem enquanto os mais tolos aparecem. Quando os tolos param de comprar, os mercados começam a quebrar. Foi o que aconteceu em 2000, 2007 e 2008. Crises ocorrem quando os tolos deixam de ser tolos. Investidores de fluxo de caixa esperam pelas crises do mercado. Os tolos correm e se escondem, e os investidores de verdade saem da hibernação, procurando por pichinchas. Fluxo de caixa fantasma. O instrutor no seminário de 3 dias foi muito além de encontrar e comprar propriedades sem entrada. Como pai rico, ele falou sobre fluxo de caixa fantasma, a renda invisível. Ele ensinou: o fluxo de caixa fantasma é a renda real dos ricos. A renda fantasma é aquela que os trabalhadores e a classe média são incapazes de ver. Em outras verbalizações, ele dizia que o fluxo de caixa fantasma nunca é renda auferida de portfólio ou passiva, rendas que você pode ver. O fluxo de caixa fantasma é invisível para as pessoas sem educação financeira. É renda invisível, um derivativo de dívidas e impostos. Pergunta: dívidas e impostos produzem o fluxo de caixa fantasma? Resposta: sim. É por isso que a educação financeira legítima se concentra em dívidas e impostos. Sempre se lembre disto. A educação financeira legítima trata de dívidas, impostos e fluxo de caixa fantasma, a renda invisível dos ricos. Fluxo de caixa fantasma, a renda invisível dos ricos. Renda fantasma, a renda invisível dos ricos.
O restante deste capítulo trata sobre como você pode ver o invisível, os fantasmas na sala ou no quarto. A renda fantasma. A renda fantasma. O restante desse capítulo trata sobre como você pode ver o invisível, os fantasmas na sala. A renda fantasma. Observe, todos os exemplos que ofereço são extremamente simples, apenas para fins didáticos. Para os que quiserem maiores detalhes, listarei 7 livros que acredito serem essenciais para os que quiserem viver suas vidas no quadrante investidor. Dívida é fluxo de caixa fantasma. Nos Estados Unidos, quando as pessoas dão uma entrada, fazem um depósito para uma casa. Comumente, usam dólares livres de impostos. Por exemplo, digamos que uma propriedade de 100 mil dólares requeira 20% de entrada. Isso significa que seu comprador deve entrar com 20 mil dólares. Se o investidor estiver na faixa de desconto de imposto de renda de 40%, esses 20 mil dólares, na verdade, lhe custam aproximadamente 35 mil dólares em renda auferida ou dinheiro de seu pagamento. Aproximadamente 15 mil dólares vão para o governo em impostos. Pedir dinheiro emprestado. A questão é, se o investidor tivesse pegado 20 mil dólares emprestados, em vez de usar o próprio dinheiro, com impostos deduzidos de seu pagamento, pedir dinheiro emprestado. A questão é, e se o investidor tivesse pegado 20 mil dólares emprestados, em vez de usar o próprio dinheiro, com impostos deduzidos de seu pagamento? A resposta é que o investidor economizaria 15 mil dólares. 15 mil dólares. Os 15 mil dólares são renda fantasma, dinheiro pelo qual o investidor nunca teve que trabalhar, sobre o qual nunca pagou impostos e nunca teve que economizar. Pergunta: ao usar dívidas, o investidor está 15 mil dólares à frente do jogo? É como dar a um corredor uma vantagem na corrida? Resposta: é. Enquanto o investidor doméstico economiza dólares com impostos descontados para o pagamento da entrada, o profissional que sabe usar dívidas como dinheiro está bem na frente da estrada. O investidor profissional já está no investimento seguinte, antes que os amadores saiam de casa. Pergunta: simplesmente porque o investidor profissional usa dívidas e os amadores economias com impostos descontados? Resposta: você está entendendo. Você está captando, pegando a visão. Pense sobre isso. Quanto tempo e dinheiro economizaria se nunca tivesse que trabalhar, pagar impostos e viver frugalmente apenas para economizar os 20 mil dólares de entrada? Pergunta: você quer dizer apenas pegar os 20 mil dólares emprestados? Resposta: sim. Pense sobre isto. 20 mil dólares nunca é muito dinheiro para muitas pessoas. Entretanto, o que acontece se você precisa de 200 mil dólares, 2 milhões de dólares ou 20 milhões de dólares para pagar uma entrada? Pergunta: nem posso arcar com o pagamento. Então os ricos enriquecem porque sabem como pedir dinheiro emprestado para pagamentos de entradas maiores de propriedades? Então os ricos enriquecem porque sabem como pedir dinheiro emprestado para pagamentos de entradas maiores de propriedades? Resposta: sim. Se você for um trabalhador do quadrante empregado e estiver tentando trabalhar e economizar dinheiro para a riqueza, é difícil jogar o jogo no quadrante investidor. O quadrante investidor se refere a dívidas, impostos e renda fantasma. Sem educação financeira legítima, as pessoas no quadrante
empregado nunca conseguem ver o que realmente acontece no quadrante investidor. É por isso que ações, títulos e fundos mútuos são melhores para por isso que ações, títulos e fundos mútuos são melhores para os que estão nos quadrantes empregado e autônomo. Você nem precisa pagar uma entrada para ativos de papel. A maioria das pessoas simplesmente paga em dinheiro. Pergunta: dívidas são o segredo no quadrante investidor? Resposta: sim. E impostos e renda fantasma? Lembre-se de que dívidas são livres de impostos. Você poupa muito tempo e dinheiro alugando dinheiro em vez de trabalhando por ele. Você ganha muito tempo e dinheiro alugando dinheiro em vez de trabalhar para ele. Pergunta: mas isso não exige muita habilidade? Resposta: exige. E é onde entra a educação financeira. Vou repetir as verbalizações de Donald Trump. Você sabia que sou o rei das dívidas? E eu as amo, mas dívidas são complexas e perigosas. Eu disse perigosas. Pergunta: por isso que o Pai Rico sugeriu que você fizesse um curso sobre imóveis antes de se tornar um investidor imobiliário? Porque imóveis se relacionam a dívidas, impostos e renda fantasma? Resposta: sim. Pergunta: por que ele não lhe ensinou? Resposta: ele disse que me levou tão longe quanto pôde. Era o momento de eu procurar professores melhores. Foi o que ele fez. Ele estava constantemente voando para seminários em diferentes cidades, buscando novos professores. O Pai Rico muitas vezes me lembrava daqueles 3 reis magos, seguindo uma estrela no firmamento. Embora já fossem ricos e eruditos ou sábios, nunca pararam de procurar professores novos e mais sábios. Investidor sofisticado. Como afirmado anteriormente, e como uma visão, há 6 verbalizações básicas da educação financeira. Estas são as palavras de uma demonstração financeira: renda, despesas, ativos, passivos, fluxo, caixa. Lembre-se de que o gerente do seu banco nunca lhe pede seu histórico escolar. Ele quer ver sua demonstração financeira. E, infelizmente, a maioria das pessoas carecem de possuir uma. Agora, vamos rever os 3 tipos de renda: auferida, de portfólio e passiva. As porcentagens a seguir são aproximadamente e apenas para fins de destaque e ilustração. Auferida, 40%. De portfólio, 20%. Passiva, 0%. Os trabalhadores e a classe média, na maioria dos casos, recebem apenas renda auferida, a mais tributada das 3. Preste atenção, aqui está impresso os POBRES, os trabalhadores, os trabalhadores e a classe média. Poupanças e planos de pensão também são taxados como renda auferida. O milionário ao lado trabalha por renda ordinária e de portfólio. O investidor sofisticado trabalha por renda fantasma. Ela quer um nível muito maior de educação financeira legítima. Ela requer um nível muito maior de educação financeira legítima e proficiência, ou seja, competência, porque renda fantasma é uma renda invisível. A seguir estão exemplos de renda fantasma. As dívidas são dinheiro livre de impostos. A renda fantasma, proveniente das dívidas, são o tempo e o dinheiro que você economiza alugando dinheiro, em vez de trabalhando para ganhá-lo, pagando impostos sobre ele e economizando.
O exemplo usado anteriormente explicou como o pagamento de uma entrada de 20 mil dólares, na verdade, custa 35 mil dólares em renda auferida. A diferença de 15 mil dólares é renda fantasma, dinheiro e tempo economizados. Você pode enriquecer mais rápido se souber usar dívidas como dinheiro. Cuidado! A apreciação é renda fantasma. A apreciação acontece quando o preço de uma propriedade se valoriza. Por exemplo, uma propriedade de 100 mil dólares tem um aumento no valor para 150 mil dólares. Os 50 mil dólares são renda fantasma, conhecida como apreciação. O problema é que a maioria das pessoas tem que vender a propriedade para obter os 50 mil em mãos. A venda desencadeia um evento tributável, impostos sobre ganhos de capital. Nos Estados Unidos, se os ganhos de capital forem 50 mil dólares versus 20% de impostos, é igual a 10 mil dólares em impostos. Um sujeito menos dispendioso, ou um jeito menos dispendioso, em vez de vender a propriedade, Michael Elroy e eu temos uma estratégia diferente. Retiramos nossos 50 mil dólares da apreciação fazendo dívidas, em vez de vender a propriedade. Proprietários fazem isso o tempo todo. Isso é chamado de financiamento sobre patrimônio líquido. A apreciação, a renda fantasma, sai como dívidas e entra em nossos bolsos livre de impostos. A grande diferença é que os inquilinos pagam a despesa dos juros sobre os 50 mil dólares em nossa propriedade de aluguel. No caso de um empréstimo sobre patrimônio líquido, os proprietários pagam os juros sobre o empréstimo. Na maioria das vezes, muitos proprietários recebem o empréstimo de 50 mil dólares e pagam as dívidas do cartão de crédito e outros empréstimos com juros mais altos, como os estudantis. Isso pode reduzir o investimento familiar de juros mensais, mas eles nunca estão saindo na frente em termos financeiros. O investidor profissional receberá 50 mil dólares e os usará para o pagamento da entrada de mais propriedades para alugar. Digamos que o investidor profissional receba 50 mil dólares de uma propriedade existente e adquira mais 2 propriedades para alugar. Sua demonstração financeira agora tem 3 propriedades na coluna de ativos, em vez de apenas uma. Pergunta: mas as dívidas do investidor não aumentam com os 2 novos financiamentos? Página 169. Resposta: sim, mas se ele for um bom investidor, fez sua renda passiva. Ela paga os juros dos 2 novos financiamentos e coloca renda passiva no bolso dele. Pergunta: e o investidor recebe mais renda fantasma? Resposta: a seguir, há mais exemplos da renda fantasma de um investidor. Lições de Tom sobre impostos. Mais imóveis, mais renda fantasma. Suponha que sua única propriedade de aluguel custe 100 mil dólares. Você não tem dívidas e tem 100 mil dólares da propriedade, tudo proveniente de renda com os impostos descontados. Em vez disso, você pede 200 mil dólares emprestados e compra 3 propriedades. Agora você tem imóveis no valor de 300 mil dólares. Digamos que sua apreciação seja de 10% sobre suas propriedades. Se tiver uma propriedade, sua apreciação ou renda fantasma é de 10 mil dólares. 100 mil dólares, 10% de 100 mil dólares. No entanto,
Se tiver 3 propriedades, valendo 300 mil, sua apreciação, ou renda fantasma, é de 30 mil dólares, 300 mil, 10% de 300 mil dólares. Nesse caso, suas dívidas triplicam sua renda fantasma. Aqui há mais exemplos da renda fantasma de um investidor. Amortização é renda fantasma. Amortização é a redução de suas dívidas. A cada vez que você paga uma parcela do financiamento imobiliário, do automóvel ou do cartão de crédito, seu saldo de empréstimo é amortizado ou pago. Os devedores amortizam suas dívidas com dólares de renda auferida, descontada de impostos. Eles usam o próprio dinheiro. É muito diferente da dívida dos investidores imobiliários, que o inquilino amortiza. A redução da dívida é outra fonte de renda fantasma para investidores profissionais. Amo imóveis porque meus inquilinos amortizam minhas dívidas, não eu. Lembre-se de que dívidas boas são suas dívidas pagas por outra pessoa. Todos os meses, Kim e eu enriquecemos porque nossos inquilinos amortizam nossas dívidas mensalmente. Depreciação é renda fantasma. Depreciação também é conhecida como dano de uso ou desgaste pelo uso. O fisco lhe confere amortizações sobre os impostos porque, em teoria, sua propriedade se desvaloriza em função do desgaste pelo uso. Mesmo que sua propriedade se valorize, o leão lhe confere uma redução nos impostos para depreciação, como se a propriedade estivesse se desvalorizando. A depreciação é a maior fonte de renda fantasma para investidores imobiliários profissionais. Lições de Tom sobre impostos. A magia da depreciação. No capítulo 7 do meu livro Tax Free Wealth, esmiuço a magia da depreciação. Isso é realmente renda fantasma. Imagine receber uma dedução fiscal pela qual você nunca precisa pagar. Mesmo que pegue dinheiro emprestado para comprar um imóvel, você consegue uma dedução para depreciação. Ainda que a propriedade se valorize, você a obtém. A maioria dos países permite essa dedução.